É muito, muito bom. Quando a cada vitória, cada degrau, cada notinha que o menino consegue vencer, e quando você olha, você está fazendo um ensaio, a felicidade estampada assim, que eles venceram aquela música. Aquilo para eles é mais uma batalha, né? A música mostra para eles, o projeto mostra a capacidade que realmente eles têm. Quando eu toco meu instrumento de sopro, sai um ar, mas sai sentimento, sai algo muito maior. Então, sentir isso me torna uma pessoa assim, sabe, que está compartilhando e sempre multiplicando isso. É como se você estivesse multiplicando o amor para as outras pessoas que estão ouvindo. E eu acho que isso é o meu maior ideal. Tipo, eu quero multiplicar o amor enquanto eu estou tocando. Eu quero fazer com que a pessoa entenda o que eu estou tentando passar para a pessoa. Então esse é o meu maior objetivo, é uma felicidade assim de ouvir de outra pessoa, nossa, você tocou tão bem hoje, sabe? Quando a gente se pergunta o que é felicidade, é muito importante primeiro colocar essa palavra no plural. São múltiplas as felicidades. Outra questão importante para a gente frisar é que a felicidade é muito mais do que um bem-estar subjetivo. A gente está falando de algo que é uma prática no mundo. É algo que é validado muito mais por critérios coletivos do que individuais. Então, o que é feliz ou o que faz uma pessoa feliz tem a ver com o momento em que ela vive, tem a ver com o contexto histórico e social, tem a ver com a sua trajetória de vida, com as suas educações, tem a ver com o conjunto social que a cerca. É muito importante entender isso para a gente não cair, né, na discussão de que a felicidade é algo que tem a ver com o que a pessoa sente individualmente e que não tem a ver com o outro. Quando nós passamos a olhar enquanto um projeto de nação, ou um projeto de comunidade, ou um projeto de sociedade, você pode eleger objetivos que correspondam a uma ideia de felicidade coletiva. Portanto, ela se constrói individualmente, à luz das individualidades, mas considerando que somos todos seres sociais inseridos em comunidades, sociedades, nações, países, pode haver também elementos de uma felicidade coletiva a ser perseguido e alcançado. Quando você vê crianças aqui no projeto, com essa desenvoltura, com essa alegria estampada no rosto, com essa preocupação em fazer bem feito, disciplinados e felizes por isso, aí a gente pensa, eu acho, que a gente está no caminho certo. A música, eu sempre falo isso, a música e a arte é a única forma de fugir do mundo. Porque quando eu estou na sala estudando, o meu instrumento me dá uma felicidade, me dá uma paz e eu esqueço de tudo lá fora. Bom, assim, há uns anos atrás, né, eu era bem novinha, tinha 12 anos, e o acesso que eu tive muitas vezes foi a criminalidade, né? Sempre faltou acesso à educação, acesso à cultura, e meio que foi uma válvula de escape, né? Já estava predestinado, já estava encaminhado para ser aquilo ali. Só que por um tempo eu fui realmente de fato, só que eu não quis dar continuidade para entrar nas estatísticas, né? De não viver até os 18 anos. E aí eu resolvi mudar minha vida, né? Através da cultura, da educação. Em primeiro lugar, é importante entender que o imperativo da felicidade em nossos dias está pautado com uma visão do indivíduo, né? Do indivíduo com a sua performance máxima, com o indivíduo aquele que não tem fraquezas, aquele que alcança os seus objetivos, aquele que vai atrás, né? Aquele que é responsável pela sua felicidade. Isso é uma mudança histórica, porque até bem pouco tempo atrás você via o que realizava as pessoas como algo que vinha de uma dádiva, né? Algo divino. Você é bonito porque é um dom de Deus. Você tem isso porque Deus te deu. Cada vez mais, com a crescente individualização, isso se tornou uma responsabilidade do indivíduo. Essa responsabilidade é um grande fardo, é um grande peso. Então você pode, por exemplo, ter um momento de bem-estar, de plenitude e de felicidade, contemplando, por exemplo, um pôr do sol. Esse estado
que nos traz a ideia de felicidade e a sensação de felicidade, ele esteja muito mais dentro do que fora. E há sempre uma comparação de que o outro está feliz e eu não estou tanto. Por que eu me sinto tão insatisfeito? Por que eu me sinto tão frustrado em relação a isso? Porque necessariamente isso está dado culturalmente e não necessariamente apenas por aquilo que ele individualmente gostaria. Eu acredito que a felicidade é uma utopia, porque é essa busca incessante que nos torna felizes. Por exemplo, o meu ativismo, a minha militância, essa busca por estar sempre buscando melhorias para a minha quebrada, para a minha comunidade, esse trabalho incessante que a gente tem aqui com a cultura e com a educação, me faz feliz. Eu comecei a estudar no projeto Música e Cidadania aos 12 anos de idade. E eu comecei no contrabaixo acústico e até hoje nunca mudei de instrumento, então ainda eu baixo. Nossa, foi uma surpresa muito grande, porque eu cheguei aqui no projeto e tinha tanto instrumento que eu não sabia nem o nome. Daí eu me interessei pelo contrabaixo acústico, porque eles fizeram o teste com vários instrumentos e tocaram violino. Aí eu falei, não, é muito agudo e eu não gosto muito de instrumento agudo. Daí as notas graves sempre me atraíram. Se a felicidade é validada muito mais para os critérios coletivos do que individuais, está muito mais ligada à cultura, ao meio em que você vive, do que propriamente ao seu bem-estar subjetivo, que tem tudo a ver com isso, quando você ancora a sua felicidade apenas naquilo que você deseja, você não está pensando claramente que esse desejo é construído socialmente. É algo que se dá na esfera do social e que tem uma projeção sobre você e que atinge a sua vida totalmente. Eu diria que a autoajuda que veio muito na onda comercial, na onda mercantilista, ela nos trouxe algo que eu penso que é nefasto. Então, você, por exemplo, pode pegar livros, né, às vezes best-sellers, que ensinam ou que tentam ensinar a pessoa a seguir alguns passos para atingir esta felicidade. Eu penso que isso é algo inatingível. A gente está aqui na periferia, distante de tudo, a gente não tem aqui um centro comunitário, um centro cultural, não tem um shopping, não tem um teatro, não tem um cinema. Mas a gente faz música aqui na Casa da Música. Aí a gente sai para tocar em alguns lugares, as crianças carentes, aí eu questiono, vocês tocam alguma coisa? Não, então a gente está aqui para suprir uma carência de vocês. Vocês são carentes de música, vocês não tocam, nossas crianças tocam. Então a carência é algo, a gente associa muito isso, né? Hoje em dia é mais vulnerabilidade social, mas a cidadania, os direitos, você ter direito a uma boa educação, direito ao lazer, direito à cultura, é primordial. É algo, não é só, a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte também. A Constituição brasileira, ela não traz expressamente a palavra felicidade, diferente do que aconteceu com a nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, que no preâmbulo trouxe expressamente, por mais de uma vez, a palavra felicidade. Atualmente, é bem verdade, a felicidade como palavra tem sido utilizada mais pelos filósofos. As constituições, os instrumentos jurídicos utilizam a palavra bem-estar, que tem uma dimensão objetiva, o que é palpável, o que é sentido, notadamente os direitos sociais, moradia, casa, água quente, alimentação, transporte, mas tem uma dimensão também subjetiva. Agora não é mais brincadeira, né? É uma brincadeira de criança, não estou ali só para tocar. Agora eu estou seguindo meu rumo, meu objetivo. Eu acho que se um músico não estiver feliz com isso, eu acho que ele não tem como progredir. Porque são horas a fio de estudo e aí às vezes a gente fica com raiva, a gente quer tacar o instrumento no chão. Porque você estuda tanto e tanto e tanto e às vezes não sai, e aí você estuda mais e mais e mais e não sai, e você, o que a gente faz? E a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, entender, tentar parar um pouco e voltar de novo a tocar a mesma coisa. Então, eu acho que o ponto de felicidade, o pico de felicidade que um músico tem é de aquilo que ele não estava conseguindo tocar,
Agora ele está conseguindo tocar com mais facilidade e ele está conseguindo transparecer isso. Quando você pega as decisões como união homoafetiva, uma decisão unânime tomada pelo Supremo Tribunal Federal, cujo conteúdo foi abraçado pela ONU por meio da Unesco, que reconheceu essa decisão judicial como patrimônio documental da humanidade. Lá tem, por meio do ministro Celso de Mello, a menção ao direito à felicidade. Aqui você abre um caminho para que grupos minoritários, historicamente alijados ou vítimas de preconceito, marginalizados, eles ingressem nessa nova estrutura dos direitos fundamentais. Não existe felicidade igual, né? São experiências muito subjetivas. E ao contrário do que muita gente pensa, a felicidade ela não é contínua, constante. A gente não alcança a felicidade e pronto, já serei feliz para sempre. A felicidade é sempre um jogo de luz e sombra em que a gente enfim, tem consciência de alguns momentos, não tem consciência de outros. Alguns são mais longos e duradouros, outros são mais fugazes, né? O importante é a gente ter esse equilíbrio entre uma vida feliz, né, e um cotidiano também tendo sentimentos positivos. A tristeza faz parte, a tristeza é parte da condição humana, né? Então, o estado de tristeza, ou o sentimento de tristeza, ele é absolutamente comum, né? E, inclusive, muitos desses momentos são aqueles que nos fortalecem para que a gente possa lá na frente enfrentar talvez questões semelhantes, talvez com um desempenho melhor. Hoje nós temos o senso comum nos dizendo que qualquer momento de tristeza, isso é uma depressão. E há um equívoco nisso, né? A depressão, ela é uma doença clínica, ela é um transtorno mental, ela é um transtorno de humor, e isso deve ser diagnosticado em um consultório médico de psiquiatra. Em 2013, janeiro de 2013, eu fui diagnosticada com câncer de útero. De repente vem um médico e fala, olha, seus exames deu ruim. Só botei na minha cabeça assim, não, eu vou me curar, isso daí não, eu sou muito maior que isso, muito melhor que isso e não quero nem saber, essa doença não vai me vencer. Tanto que eu não falava para as pessoas, eu continuei trabalhando normal, continuei fazendo as coisas tudo normal, assim, levei uma vida normal, não descontei ninguém, não fiquei com raiva de ninguém, do mundo, do universo, de Deus, de mim, nada. Eu acho que eu fiquei até um pouco alienada, na verdade, hoje pensando assim, eu acho que eu tratei como se eu tivesse com uma gripe, sabe, assim, e isso me ajudou muito, assim, a ficar forte e não ficar deprimida ou não. Muitas vezes é difícil a gente atribuir felicidade a pessoas que estão em condições que socialmente a gente enxerga como condições de não felicidade. Por exemplo, pessoas com baixa renda, pessoas sem saúde ou acometidas de alguma doença. Eu tive experiências nessa pesquisa que eu realizei e nas pessoas que eu entrevistei ao longo de 10 anos sobre a felicidade, que muitas vezes um momento de crise, um momento de doença, em que você tem a notícia de que você está com uma doença muito grave, é um momento em que você vira uma chave da sua vida e começa a trabalhar a sua vida numa direção de maior autonomia, de maior realização pessoal, de maior respeito a você mesmo, de maior busca por não atingir determinados modelos e ideais inalcançáveis. Uma das perguntas que eu me fazia é se eu era feliz, né? Aí eu comecei a pensar nesse tema da felicidade muito, assim, muito. De um jeito filosófico mesmo. E comecei a pesquisar sobre isso, assim, e sobre documentários, filmes sobre esse tema. E aí eu comecei a escrever o projeto para fazer o documentário sobre felicidade. Olha, quando a gente está privado da liberdade, nem sempre a gente está privado de ser feliz, porque muitas vezes a gente está privado da liberdade, só que nossa mente está livre. Ninguém aprisiona, né? Sérgio Vaz fala, ninguém aprisiona nossos sonhos. E às vezes a gente está com o corpo preso ali, mas a mente está no mundo inteiro. E muitas vezes a gente está com o corpo livre, sem restrição de liberdade, e a gente não é feliz.
porque às vezes a gente se aprisiona nos nossos medos, nas nossas angústias. Então, por mais que um dia eu estaria ali naquele local sem liberdade física, eu tinha minha liberdade na minha mente. Então, eu não era 100% infeliz, né? Eu tinha um pouco de felicidade ali. Pessoas, por exemplo, que fazem um trabalho voluntário, pessoas que escolhem viver dedicadas a alguma causa, isso pode sim trazer maior bem-estar, trazer maior prazer, porque é um projeto que você desenhou para você e que te traz, né, bem-estar, que te traz prazer. O que não quer dizer que nesse percurso as frustrações também não ocorram, porque esse projeto muitas vezes ele também é construído com base em ideais. Eu tenho 72 anos, eu tenho 21 anos de voluntariado. O momento mais feliz é quando eu sinto que sou útil. Então, se sentir útil, eu me sinto ativa, participante, vivendo, enfim, fazendo parte de um mundo muito especial, que é um mundo feito de amor. Eu me tornei voluntária de uma forma muito bonita. Aliás, tudo na minha vida, principalmente depois que eu me tornei voluntária, passou a ser muito mais bonito. Que a gente não somente vai cuidar da criança que está naquele momento especial. A criança tem todo um atendimento por trás, tem um atendimento psicológico, tem a caminha dela para arrumar, tem a comida que chega, as roupas. Então tem muita coisa para você fazer para alegrar uma criança e a família dela que está passando por aquele momento difícil. O tratamento é da criança, mas geralmente quem está doente são os pais. E esse acompanhamento que a gente costuma fazer com a criança, com a percepção de que quem está doente também é o pai, a gente transfere todo o amor para os pais. E aí a gente consegue ver que eles também precisam. Então, assim, é uma cadeia. Às vezes um tio que está cuidando, às vezes um pai que a mãe abandonou por conta da doença da criança, foi embora. Às vezes a mãe que não suporta mais ver tanta tristeza no filho foi embora e ficou só o pai. Esse pai também precisa de um abraço, essa mãe também precisa de um abraço. Então eu tenho plena convicção que enquanto houver vida, esse trabalho, não só por nós, mas ele vai continuar. Hoje a gente está plantando uma semente, que eu tenho plena convicção que vai ser uma árvore muito linda e frutífera. Nunca vai secar, nunca, nunca. Porque o amor que a gente vem plantando, ele é contínuo. E às vezes a gente não dá valor ao pouquinho que a gente sabe, que já vem conosco, né? E muita gente precisa disso. E o voluntariado é isso, é doação. Na verdade, acho que você não faz nada de graça, porque você ganha muito mais do que você doa. A satisfação é enorme. Tem um ditado aí que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a ir atrás dela, né? Ele não está completamente errado, não. Mas essa é uma falácia falar que só o dinheiro que traz felicidade. O dinheiro ajuda sim. Eu queria ter uma estrutura melhor, poder atender esses meninos melhor, dar um lanche melhor, dormir melhor, que em setembro eu já não sei mais o que fazer. Até setembro o projeto está garantido, depois disso eu já não sei. Dinheiro traz felicidade? Tem resposta para isso. Nós temos pesquisas demonstrando, especialmente nos Estados Unidos, que saíram à frente com essas pesquisas, mas também outras pesquisas feitas na Europa por mais de um economista, que demonstram que você é mais feliz quando você ascende de status social. Então você se considera classe média e algum acontecimento na tua vida te coloca como um rico. Aqui você experimenta vivências diferentes que dão um boom nessa tua sensação, na adrenalina da felicidade e depois estabiliza. Enquanto que quando você tem um aumento de salário, que nada obstante seja bom, mas não te projeta na pirâmide social, a estabilidade vem mais cedo. Rapidamente você esquece que estava se sentindo feliz. Só recentemente a ciência se voltou para o estudo da felicidade. E a gente tem encontrado alguns resultados importantes
para demonstrar essa relação entre felicidade e outras variáveis existentes no mundo, sejam elas físicas, sociológicas, psicológicas. Por exemplo, há uma correlação muito alta entre pessoas felizes e gratidão, né? Acreditar em alguma coisa maior também. As pessoas que são felizes sempre têm uma crença em algo maior. Uma vez um pai olhou para mim e a gente brincou, imitou a voz dele, uma voz diferente. Ele falou assim, tô falando sério agora. Queria falar sério com você. Você sabia que tem 30 dias que minha filha não sorri? 30 dias que eu sou apaixonado pela minha filha e durante 30 dias eu não vi minha filha sorrir. E ele começou a chorar e falou bem assim, e hoje eu vi o quanto minha filha é linda. Ela é mais linda ainda e isso eu só tenho a agradecer a vocês. E saiu e a gente olhou para ele assim, ele olhou para trás e enxugou as lágrimas e fez, obrigado. Cara, que preço é esse? Que dinheiro é esse que paga isso? Não tem. Então eu te falo, a gratidão, o amor de todas as pessoas que nos apoiam. Vai lá, continua fazendo, não para. Não para porque tá dando certo. Isso pra gente é o nosso maior pagamento. Muitos acreditam que são os critérios econômicos, né, que podem promover maior felicidade e bem-estar para pessoas em determinado estado, em determinada nação. E os índices, né, que medem isso, em geral, são índices de natureza apenas econômica. Já existem países que trabalham com uma expansão disso, com uma extrapolação disso, trazendo questões de participação política, de autonomia, de saúde, de bem-estar da população, de acesso à cultura, de acesso à educação, um conjunto de fatores que poderíamos trabalhar dentro de uma ideia de felicidade interna bruta. Nós temos o PIB. Todo mundo é familiarizado com o PIB, Produto Interno Bruto. Você vai medir riqueza. E a riqueza ela é um indicador falso de bem-estar e um indicador falso até mesmo de desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele é também humano. Quando você tem engarrafamento, você pode ter mais riqueza, porque você pode ter mais queima de combustível, você pode ter mais consumo de gasolina, você pode ter mais consumo do veículo, você pode ter numa vida estressante mais aquisição de medicamentos, ida ao psicólogo, mais recursos investidos à luz do que é estressante, do que é negativo, do que é ruim. O Butão vem e inverte essa lógica. O Butão diz, olha, o Produto Interno Bruto é só um indicador. Nós temos outros indicadores e o Butão cria a felicidade interna bruta. Se a gente tivesse que dizer o que faria das pessoas mais felizes, eu diria que é diminuir as exigências de ser feliz, diminuir os ideais de felicidade, trabalhar com o que de fato a vida é, uma junção entre algumas coisas que são boas e que trazem prazer, bem-estar ou felicidade, mas também as frustrações e as não felicidades. O Butão é todo diferente. Nós temos lá um compromisso cultural muito grande, nós temos um compromisso ambiental muito grande, nós temos um compromisso religioso muito grande e temos uma elevação espiritual quanto à compreensão de fenômenos da vida que nós, particularmente, encaramos de outra forma. Morte para nós é desespero, é dor, é perda de chão, é o teto caindo na nossa cabeça. O Butão propõe uma abordagem diferente. Professor, é possível que talvez isso leve a mais felicidade, isso reduza dor e sofrimento da comunidade? O Butão entende que sim, está colocando para todos nós essa possibilidade. Para saber, nós precisaríamos testar. O primeiro ponto é estar aberto para o que é novo. O Butão está fazendo a parte dele. Eu procuro pensar, né, muito mais naquilo que nós podemos conquistar ao longo da nossa caminhada e principalmente no fortalecimento das nossas competências para lidar com as vicissitudes da vida. E independente se eu estou com alguém, se eu estou num relacionamento, se eu compro algo, se eu conquisto algo, esse bem-estar que pode me trazer momentos de felicidade, ele independe disso. E repito, é algo que nós precisamos conquistar, ou melhor, ir conquistando ao longo da nossa vida,
mas muito mais de dentro para fora. E não esperar que algo venha de fora para, de fato, a gente ser feliz. Então, independente do local, se eu estiver no Canadá, no Japão, na China, no Polo Norte tocando, se tiver pessoas para me ouvir e entender, eu já vou ficar feliz, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que eu amo, que é o meu objetivo, sempre tocar melhor e sempre estar correndo atrás disso, podendo procurar cada vez mais conhecimento do que é tocar um instrumento. Eu espero que, através do que estamos sentindo ou transmitindo com a música, possamos levar para outras pessoas, para elas sentirem o que os músicos sentem, né, quando está tocando. Em geral, o que é importante a gente frisar é que a felicidade está pautada em ideais. E esses ideais devem ser questionados para que você, de fato, ao avaliar a sua vida, você pode até perceber e deve e vai perceber infelicidades, desprazeres, insatisfações, mas aquilo faz parte da vida e no momento que a pessoa, refletindo sobre isso, se disser eu sou feliz apesar disso, mostra uma melhor reflexão sobre a felicidade e sobre aquilo que vai dar de fato maior prazer e bem-estar mental para as pessoas. Se você é rico ou pobre, se você é branco ou negro, se você é homem ou mulher, se você pertence à comunidade LGBT ou não, se você nasceu no norte, no sul, no Brasil ou num rincão distante, pouco importa, você tem sim o direito de ser feliz.